Eu estou me sentindo horrível aqui em cima. Eu disse que eu sou professora. E aí, de repente, né, me colocam no púlpito, eu não estou muito acostumada. Aí, pastor, depois o senhor me fala se eu fui bem, tá? Ai, ai. Bom, como eu indiquei a vocês, nós vamos trabalhar com Deuteronômio 6. Essa vai ser a nossa conversa de hoje. E por que Deuteronômio 6? Porque se a gente for pensar num princípio do ensino, da educação, do processo formativo, ele está exatamente em Deuteronômio 6. Então, se você me pergunta assim, Gleides, onde começou a formação do ser humano? Aí eu vou te responder, Deuteronômio 6. Aí você vai dizer assim, mas só levou bastante tempo, né? Porque Deuteronômio é depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, não? Números, Deuteronômio. Que isso, demorou bastante. Não demorou. Por quê? Porque essa palavra dada é a palavra quando exatamente o povo sai do Egito. Então não demora. É algo que aconteceu. Então foi algo progressivo. E por que eu estou falando isso? Porque nós acreditamos na revelação progressiva. A gente não acredita na revelação instantânea. A gente acredita na revelação progressiva, que é aquela em que Deus vai falando conforme a história vai acontecendo. Certo? Então, por conta disso, nós vamos então nos deter em algumas palavras que estão presentes aqui nesse texto. Estava lá escrito, né, quando eu aqui subi, um cântico que eu acho belíssimo, que diz, perto quero estar. E eu creio que essa deve ser a atitude daquele que busca Deus. Perto quero estar. E como é que a gente, então, se aproxima desse Deus? Como é que a gente, então, chega perto desse Deus? Então, a gente vai ver que o próprio Deus nos diz o que a gente precisa fazer. Por isso que eu gosto da palavra, porque ela não apenas orienta, mas ela também ensina o caminho, ela também nos exorta, ela também nos constrange. Então, a palavra de Deus ela é completa. Aí você vai dizer assim para mim, por que você está dizendo isso? Porque é a revelação do próprio Deus. Se a gente pegar a palavra de Deus, ela não é uma compilação de livros e de histórias. E também não fala da história da humanidade. Vocês acreditam nisso? Tem gente que diz assim, aqui é o livro do povo de Deus. Não é. Aqui é o livro da palavra de Deus para os corações, para as gerações. Por isso que ela permanece inalterada. Por isso que não tem como tirar nem pôr, porque foi o próprio Deus que assim o revelou. Então, ele conta, ou ela conta, a história de Deus. Olha só que bacana. Aí você vai dizer assim, a história de Deus? Sim. Desde o momento da criação até o momento do seu retorno. Então, a gente tem esperança. Olha só que bacana. Nós temos esperança do início ao fim. Porque nós somos o único povo que sabe como tudo começou e como tudo vai terminar. Se isso não arde o seu coração, tem que começar a arder agora. Porque nós temos esperança nele, não é em você, não é no pastor, não é no irmão, não é em ninguém. A nossa esperança está naquele que se revelou a nós. Olha que lindo, gente. É lindo. Nós temos um Deus que se revelou a nós, por amor de nós. Não tem como trocar, é inegociável.
não é? Amar esse Deus é algo muito bom. Aliás, é sublime. Veja só o que diz, se você puder colocar para mim, olha só o que diz Deuteronômio 6, como começa. Diz assim: estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te. Aí começa algo que eu gosto, são as finalidades. Para que eu vou ensinar? Aí ele vai dizer: a fim de que o cumprides na terra a qual estás indo para passar. Para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Obrigada. É só para cá, né? Agora é para lá. Obrigada, pastor. Viu? Eu estou toda perdida aqui, mas vamos lá. Ó Israel, ouve e tem o cuidado de guardá-los para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Então, nós vamos agora trabalhar com princípios para a vida. Então, veja, além de Deuteronômio 6 ser o marco inicial do processo da formação, ele é um marco inicial dos princípios. Se você quer saber quais são os princípios para a vida, leia Deuteronômio 6, de 1 a 9. A gente vai ver o seguinte: será que quando Moisés escreve os mandamentos, os estatutos e os preceitos, ele está falando da mesma coisa? O que vocês acham? Se eu falar assim, mandamento é igual a estatuto, estatuto é igual a preceito, está correto? Sim ou não? Quantos acham que sim? Levanta a mão. Quantos acham que não é? Ok. Obrigada, Soraya. Veja, existe uma diferença aqui nas palavras, por incrível que pareça. A gente pensa que é tudo igual, né? Mas se você for observar durante as leituras, você vai ver que ora se usa mandamento, ora se usa preceito, ora se usa o estatuto. E a gente fica sem saber, será que faz parte de uma mesma terminologia ou de um mesmo significado? E eu vou dizer, não. Por quê? O que é um mandamento? Se eu digo assim, ande, é um mandamento? Então, veja, todo mandamento, ele tem um caráter de ordem. Você tem que fazer. É ou não é? O estatuto é aquilo que vai dar regulamento, ou seja, aquilo que vai dar a regra. O estatuto da igreja, o que tem no estatuto da igreja? Não são as regras? A organização, a composição, como é que você faz parte da eclesia, não é isso? Como é que a gente afasta aquele que, ou como a gente disciplina melhor aquele que não anda de acordo com a doutrina, é ou não é? Não é assim? Então veja, mandamento, ordem, estatuto, regulamento.
E preceito, o que seria preceito? Preceito lembra alguma coisa, que a gente vai no médico, e o médico faz o quê? Ele faz uma prescrição, não é isso? A prescrição é tipo uma receita, não é isso? Olha, para que você fique bom, você vai ter que tomar 2 doses disso, 3 daquilo, tarará, tarará. Ele prescreve. O preceito é uma prescrição. Então, veja só, o que Deus está dizendo é o seguinte: você quer viver conforme a minha vontade? Então, observe os meus mandamentos. Cumpra com os meus regulamentos. E viva de acordo com os meus preceitos, com a minha prescrição. Olha que coisa completa. Ele não só dá uma ordem, mas ele nos ensina a maneira como a gente deve agir. Então, quando a gente está falando de preceito, mandamento, né, a gente cai num campo chamado de princípio. Aí você vai dizer assim: mas Gleides, um regulamento não é um princípio. Um preceito não é um princípio, mas um mandamento é. O mandamento, ele vai, na verdade, dar o quê? Vai dar a direção. E esse mandamento eu não posso mudar. Se eu não mudo, não altero, o que acontece? Ele se torna permanente, ele permanece. Se ele permanece, ele acaba sendo eterno. Se ele é eterno, ele é um princípio. Então, quando Moisés escreve e diz: estes são os mandamentos, ele está dizendo: estes são os princípios que você precisa observar para que você viva bem. É isso, gente. Se a gente for, né, fazer um resumo, uma síntese, essa é a síntese. Quer viver bem? Viva os princípios. Viva com os princípios. Viva nos princípios. Tá, e que princípios são esses? Bom, primeira coisa... Não, é para cá. Eu vou ter que aprender. Ih, não está indo não. E agora foi demais. Aí, nossa, acho que eu vou ter que... Veja só, a perspectiva do princípio é aquela que diz que vai exercer influência na forma como você é, na forma como você pensa, na forma como você age, na forma como você sente. Então, todo princípio, ele atua, olha aqui, ó, na mente, no coração e na nossa corporeidade. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque o nosso corpo também manifesta princípio. Se você anda desleixado, quer ver uma coisa legal? Se você vê uma pessoa andando assim, ó, o que você diz? Essa pessoa está com algum problema. É ou não é? Se você vê uma pessoa assim, essa pessoa também está com algum problema. Não é verdade? Agora, se uma pessoa normal, que olha nos olhos, não é isso? Que dá risada, que abraça, que acolhe, você não diz que essa pessoa está com problema, você diz: que pessoa amorosa. Não é isso? Falando nisso, você cumprimentou o seu irmão quando você chegou aqui? Pois dê um abraço aí no seu irmão, porque merece, né não? E diga: que bom que você está aqui. Eu já vi que baiano é caloroso. Ô povo caloroso. Pastor, eu vou mudar para cá. Gente, então vamos lá. Veja,
O princípio, ele vai trabalhar no âmbito da formação integral. Ou seja, ele vai, na verdade, atuar na dimensão física, na dimensão cognitiva, na dimensão que a gente chama emocional, mas ele também atua numa dimensão que todo mundo esquece. É como se ela não existisse, que se chama dimensão espiritual. Então, veja, para que a gente atinja o ser humano de uma maneira completa, a gente precisa atender a essas 4 dimensões: física, emocional, cognitiva e espiritual. Certo? Deu para entender? Aí vocês vão depois eu vou fazer pergunta, quero ver. Então vamos lá. Acontece que essas dimensões, elas vão, na verdade, ser expressadas, ou seja, vão ser manifestas na vida. E uma área que está sendo bombardeada é a moralidade. Aí você vai dizer assim, mas você não falou da dimensão da moralidade. Aí eu vou dizer para vocês, nem preciso. Sabe por quê? Porque a moralidade, ela está presente no seu sentir, no seu pensar, no seu crer e no seu fazer. A moralidade não é uma dimensão. A moralidade é uma consequência das dimensões. Então, quando você diz assim, ó vida, ó azar, ó céus, o que você está dizendo? Veja, primeiro, você está crendo que existe um Deus que pode todas as coisas? Você está tendo uma aceitação sobre quem você é? Você, vamos dizer assim, você fisicamente está por inteiro? Não. E veja só, a fala que você verbaliza, a linguagem que você verbaliza, já mostra o padrão moral que você tem. Qual é o padrão moral que a pessoa tem diante de ó céus, ó vida, ó azar? Qual é o padrão moral? É um padrão moral de que existe oportunidade ou que tudo é fatalidade. Vocês sabiam que existem alguns filósofos que são os filósofos da fatalidade? Tem um camarada que ele diz o seguinte: para que você ficar se preocupando com a sua vida? Porque é o aqui e o agora. Viva o hoje, o amanhã não interessa. Sabe por quê? Porque aquilo que vai acontecer, vai acontecer. E sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Você foi feito para a morte. Pasmem, esse é um grande teólogo chamado Heidegger. Ele diz que a finalidade, o propósito da vida é a morte. Aí eu vou perguntar para vocês, esse cara está certo? A gente foi feito para morrer? Ele acabou com a vida eterna. Ele passou um traço na vida eterna, ele passou um traço em cima daquilo que Jesus disse que voltaria para levar os seus. E ele diz, não tenho esperança, porque o fim de vocês é a morte. Tem um outro filósofo que diz assim, pode fazer o que você quiser, porque, sabe, a vida é sem sentido, a vida é um nada.
Essa é uma corrente de pensamento que está associado a um conceito na filosofia chamado niilismo. O nome já é feio, né? Niilismo. Quer dizer, nada. Você é um nada. Tem um livro desse filósofo, que você lê, quando você chega no final, você diz assim, caramba, perdi meu tempo. Li para isso. Vou dizer qual é a história. Veja se essa história não lembra outra história para vocês. Tinha um camarada que queria descobrir a verdade. Ele começa a sua andança, a sua caminhada. Aí, ele se depara com situações, mas ele não encontra a resposta. Até que um dia, num belo dia, ele cai morto. As pessoas olham e dizem, oh, morreu. E deixa ele caído, e dão as costas e vão embora. Pois é esse camarada que está fazendo, né, a cabeça ainda da juventude, chamado Nietzsche. E se você ler um livro similar a esse, eu vou dizer que quase os cristãos não estão lendo. Se chama O Peregrino. Que o cara anda, e ao final ele encontra a resposta. Ele encontra aquilo que de fato muda toda a sua história, toda a sua vida. O Peregrino. Leiam O Peregrino. Não leiam Nietzsche, leiam Peregrino. Tem inclusive um cântico, né? Peregrinando, vou pelos montes, não tem? E pelos vales, sempre na luz, Cristo promete, não é isso? Olha aí, ó, por que tem esse livro? O que tem esse cântico? Porque tem um peregrino que andou, caminhou e no fim ele encontrou a essência. Ele não encontrou o sentido da sua existência, ele encontrou a essência da vida. A essência da vida é Deus. Bom, mais uma outra coisa. Um princípio, ele não está associado a julgamento de valor. Então, não é uma questão assim de é bom para mim, é ruim para você. Não existe essa questão. Princípio é princípio, entendeu? E se o princípio foi dado por Deus, o princípio é bom ou é ruim? Então, por que a gente fica duvidando? Vocês estão me entendendo, gente? Por que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes diz assim, ai, mas será? Esse será é uma coisa triste, né? Tem até uma música, né? Será que tudo vai acontecer? Será que nada foi em vão? Será? Ainda disse, a gente vai conseguir viver. Quer dizer, essa música é uma expressão da negação de Deus, que existe alguém que tem um controle sobre todas as coisas. E o pior é que a gente canta. A gente canta. Porque o ritmo é legal, é bonzinho, né? Aí a gente vai, né? Porque a gente também é influenciado pelo som. Mas veja, a gente está cantando um monte de abobrinha. A gente está dizendo que nós estamos aí, entendeu? Jogados à própria sorte. E eu já disse para vocês que isso não existe. Essa palavra, jogados à própria sorte, tem um nome horrível em alemão. Se diz Dasein. Dasein. É o ser jogado aí. Já pensou? Deus te jogou aí? Eu me recuso a acreditar que Deus me fez para ficar jogada aí. Deus não me fez para isso. Deus me fez para glorificá-lo.
Deus me fez para adorá-lo. Ele me chamou como coroa da criação. Gente, coroa da criação. Vocês já entenderam? Olha o status que ele te deu, a posição, coroa da criação. E a gente diz, ai, coitada de mim, ai, não sou ninguém, ai, Ainda bem que tem os livros dos profetas que está cheio de ai, aí ele diz, para de dizer ai e viva, né? Para de dizer ai. Bom, diante disso então, e agora eu voltei, eu vou me acertar. A gente tem que então olhar para a nossa formação. Por quê? Primeira coisa, o princípio da nossa formação é o amor a Deus. Então veja, eu tenho que ensinar os meus filhos e as gerações a amarem a Deus. Gleide, por que você está dizendo isso? Bom, eu estou dizendo isso porque está lá no versículo no versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo, com todas as tuas. Olha só a dimensão. Vamos lá. Dimensão 1, com o coração. Significa o quê? Os nossos Será que é só sentimento? Quando diz assim, não estribes no teu coração, é sentimento? Então coração também pode significar conhecer. Não é rico? A palavra de Deus é rica, gente. Ela tem muito significado, a gente tem que procurar. Quando ele diz, com toda a tua alma, é somente o espiritual? Quando diz, a minha alma tem sede de Deus, ou então, o meu espírito se eleva. Quando canta igual Maria, né? A minha alma engrandece ao Senhor. É o quê? Pode ser também o meu sentimento, entendimento. É o meu ser, não é isso? É a minha integralidade. Olha que bacana. Quando diz, com todas as tuas forças, força é só física? Ousadia é uma força? Intrepidez é uma força? Vocês estão me entendendo? Então veja, quando a gente lê a palavra, a gente não pode pegar essa palavra e querer interpretar de maneira literal. A gente tem que começar a entender o contexto daquela escrita. E mais ainda, tem que estudar. Palavra de Deus se estuda. Palavra de Deus não é caixinha de promessa. Que você diz assim, vamos ver o que o Senhor vai falar comigo hoje. A Bíblia está assim, ó. Aí você vai. Não, isso aqui não, que é isso? Vamos de novo, o Senhor de novo. O quê? Jerusalém, mas não está dizendo nada para mim, quero lá saber disso não, Senhor de novo. Até que eu acho, aí tem assim um castigo terrível. Eu digo, uau, quero mais saber. Por quê? Porque a Bíblia, ela não está sendo algo para a sua meditação, mas é um talismã. Bíblia talismã não existe. Se existisse, ela vivia pendurada no seu pescoço. Gostou? Mas ela é folheável. Por quê? Porque você tem que sentir aquilo que está escrito, você tem que viver o que está escrito, você tem que amar o que está escrito. É por isso que Davi é conhecido como aquele que
do coração do Senhor. Por quê? Porque ele meditava na palavra, ele salmodiava, ele cantava ao Senhor, ele glorificava ao Senhor. Ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é, porque o seu amor dura. Tá, se o amor de Deus dura para sempre, quando alguém faz uma pergunta assim, e por que tem maldade no mundo? Por que Deus consente a maldade no mundo? O que você responde? E não é só força maligna, não. É porque o homem... Isso! Porque existe um afastamento de Deus. E se as pessoas não temem a Deus, o que elas fazem? Elas viram as costas. E ao virar as costas, elas fazem aquilo que elas acham melhor. Mesmo que esse melhor seja passar por cima do outro. Vocês estão me entendendo? Então veja, se eu não tenho conhecimento da verdade de Deus, eu faço aquilo, ou eu me dirijo, ou eu dirijo a minha vida conforme eu acho que é certo. Por quê? Porque eu não tenho um padrão. A não existência de um padrão faz com que as pessoas criem os seus padrões, porque ninguém vive sem um padrão. Concorda comigo? Quando a pessoa diz assim, a gente tem que aceitar, a gente tem que ser benevolente, a gente tem que ser tolerante. Aí você vai falar alguma coisa, aí a pessoa, ai, como você é fundamentalista. Ué, ela não disse que tinha que ser tolerante, que tinha que aceitar? Por que está me incomodando? Não escuto, não vejo. Eu tenho problema de vista, gente. Tá. Tá. Tá bom. Então vamos lá. Levanta uma placa grande. Bom, então veja, é o amor que é pelo amor e com amor que nós expressamos a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus. É por amor que nós decidimos amar ou odiar a Deus. Você acha que as pessoas odeiam a Deus? Tem um monte de gente que diz, para que eu vou fazer isso se não tem quem, se Deus não está nem aí para mim? Para que eu vou fazer alguma coisa se o mundo está desse jeito? Olha aí como está. Ele permite essa maldade toda. As pessoas têm que entender que Deus não é aquele que manipula situações, mas Ele nos dá a sabedoria para que a gente possa fazer as nossas próprias escolhas. Bom, o que eu tenho que trazer à memória? Trazer à memória é, na verdade, trazer aquilo que está gravado aqui. Se eu não gravei nada, como é que eu trago à memória? Se eu perguntar assim para vocês, qual é a sua tia, o nome da sua tia mais velha? Você vai saber. Qual é o nome da sua tia mais nova? Da parte de mãe ou da parte de pai? Aí eu digo, da parte de mãe. Ou então a que você escolher. Aí fulana. Por que você traz na memória? Porque você conhece. Se você não conhece a palavra de Deus, como é que você traz à memória a palavra de Deus? Tem que memorizar. Gleide, mas memorizar com sentido. Porque, veja, a gente só grava aquilo que tem sentido para a gente. E o que é gravar ou memorizar com sentido? Primeiro,
as promessas de Deus, eu tenho que saber quais são. Segundo, o meio que Ele fez para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, eu tenho que saber. Eu tenho que saber qual é o ponto da queda e qual é a consequência da queda, porque está escrito lá, o salário do pecado. Ah, mas existe uma coisa depois, mas é o quê? Ah, então você não foi feito para a morte, você foi feito para... Está vendo? Se a gente traz na memória, a gente começa a combater essas heresias que estão por aí. A gente começa a quebrar isso aí e dizer, opa, que é isso? E vamos lá, quem mais você confia? Naquele que te fez ou naquele que é igual a você? Não senti confiança nisso não, hein? Naquele que te fez ou naquele que é igual a você? Aí tá certo. Gostei agora. Então veja só. Todo o processo de trazer a memória é um ato de ensino. Por quê? Porque é a partir do ensino que eu vou trazer o significado. O que é isso, Gleides? Eu vou trazer algo que você vai dizer, entendi, agora eu compreendi. Então veja aqui, ó. Tá vendo essa palavra aqui, ó? Compreensão e depois interpretação? São duas habilidades cognitivas que Deus nos deu. A primeira é a seguinte: você primeiro tem que compreender aquilo que está sendo dito, para depois fazer a interpretação. Então, o que é isso, Gleides? Eu leio aqui. Se eu não compreendo, eu interpreto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é compreender o que está sendo dito, para eu poder fazer a interpretação. Interpretar significa aplicar. Compreender, você apreende, você segura. Interpretar, você passa para o outro. Você aplica aquilo que você compreendeu. É por isso que a gente é chamado de testemunha. Entenderam agora? Porque se eu compreendo a salvação em Cristo, o que eu vou fazer? Anunciar, vou falar. É fácil, não? A palavra de Deus, ela é prática. Ela é prática. Ela não é algo teórico, é prático. Você compreendeu sobre o meu amor? Agora fale. É isso, gente. É só isso. É isso que a gente precisa fazer. Eu vou ficar discutindo com teologia, com ideologia? Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar com a minha vida, com o meu testemunho. Isso aconteceu comigo. Aí o que acontece quando você diz que aconteceu com você, a pessoa começa a prestar atenção. Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui legal para vocês. O pastor aqui está pregando. Parará, parará. De repente ele diz assim: mas tem uma história sobre isso. Aí você começa assim, direitar no banco. Você faz, por quê? Porque a história que ele conta pode falar comigo. Porque são coisas reais, coisas que aconteceram. Saiu do plano do conceito e agora é prática, é vida. Aí a gente presta atenção. Quer ver? Aí você pergunta, o que você mais gostou da pregação do pastor? Aquela história. Que história! Então, é isso. Vai contar a história. Vai contar a história. Qual é a história? Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. Essa é a história. Não tem outra história. Esse é o Evangelho. Bom, olha, foi sim eu mexer. Legal. Então, veja, a gente precisa alicerçar as bases.
A primeira coisa que você precisa fazer é colocar as bases. Quais são as bases? Como é que eu coloco essas bases, né? Primeiro, eu tenho que saber qual é a minha cosmovisão. A sua cosmovisão vem da filosofia, da teologia, da história, da psicologia, ou a sua cosmovisão vem da revelação de Deus? Algo que a gente precisa pensar. O que mexe no seu coração? O que significa no seu coração? A palavra de Deus significa no seu coração? Segunda questão. Quais são as lentes que você utiliza para ler a realidade? É a lente da psicologia? É a lente da filosofia? É a lente da história? É a lente, sei lá, da biologia? É a lente dos relativismos, do evolucionismo? Qual é a lente que você lê, né, a realidade? Ou é a lente bíblica, que Deus criou, que veio, que tudo aconteceu a partir do nada? Ele fez a partir do nada a existência. E aí, veja, quando eu tenho essas lentes, aí eu começo a compreender e a viver os princípios. Esses princípios, eles vão me ajudar a ter uma perspectiva teo-referente, que vai me levar ao ato de glorificação. O que é ser teo-referente? É aquele que está centrado no Evangelho. Teo-referência é ter a referência de Deus sobre todas as coisas. Pronto, gente. É um nome para dizer isso. A referência de Deus sobre todas as coisas. Vou ter que correr. Estou vendo. Então, vamos lá. Sobre o texto bíblico, né? Nós temos, então, a base do processo formativo, a sustentação dos pressupostos e a extração de princípios para aplicação. Como eu ia fazer uma dinâmica, mas não vai dar tempo, eu acho, mas talvez eu faça. Deixa eu ver. Acho que eu consigo. É o seguinte, vocês vão olhar agora esse texto que eu disser para vocês. Aliás, Deuteronômio 1, de 1 a 9. O que vocês vão fazer? Primeiro, esse grupo aqui da frente vai até o camisa vermelha ali. Ó. Não sei quem é, tá? E vocês vão circular as palavras que lembram formação. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Todas as palavras que lembram formação. Do camisa laranja até o Senhor de vermelho lá. Isso. Obrigado. Vocês vão identificar palavras que significam cuidado. Cuidado. Número 3, vai ficar essa ala aqui, ó, as alas, tá? Vocês vão identificar palavras que designam promessa. E depois nós fazemos aqui a verificação para ver se vocês conseguiram fazer, né, de acordo. Vou dar 5 minutinhos, rápido, rápido. O pessoal lá de trás vai me ajudar depois com uma historinha que vocês vão receber. Tá bom? Pode ser? Formação. Tudo que for educação. Tá bom? Vocês me deram um tempo bem apertado.
Pronto? Pronto? Podemos ir? É rápido, isso é rapidinho. Vamos lá. Olha lá, ó. Palavras que lembram formação. Veja se vocês circularam essas. Ensino, falar, andar pelo caminho, deitar e levantar, atar, escrever. Se vocês não marcaram, anote aí, certo? Vamos então agora, palavras que lembram cuidado. Vamos ver. Guardar, ouvir atentamente, para que vivas bem, gravar no coração. Correto? E o último. Revelam promessa, para que os dias sejam prolongados, para que vivas bem, para que multipliques. Fechou? É isso que vocês vão ter que fazer no texto daqui para frente. Vocês vão ter que fazer pergunta para o texto e procurar a resposta no próprio texto. Eu procurei fora do texto? Eu encontrei as respostas no próprio? Entenderam, gente? Então, não é fazer interpretação com aquilo que eu penso, mas é fazer a interpretação com aquilo que o texto diz, certo? Ok. Então, vamos lá. Esses paraquês são as finalidades da formação. Por que que você tem que formar a pessoa? Eu tenho que formar para que ela tenha dias abençoados. Dias prolongados é isso, gente. É viver com qualidade, viver com a bênção do Senhor. É isso. Prolongar os dias, é ter sabedoria no viver. Para que vivas bem, olha só, para que a gente possa gostar da vida. Deus nos fez para que a gente goste de viver. Quem quer morrer? Aí, ó, tá vendo? Ninguém levantou a mão. Por quê? Porque a gente gosta de viver. Porque vamos dizer assim, esse sentimento foi dado pelo próprio Deus. Deus nos fez para que a gente pudesse viver eterna. Aonde foi que foi rompido? Com a queda. Mas mesmo assim, a gente não quer morrer. E outra, para que multipliques. É para encher a terra mesmo, pessoal. E por que que tem que encher a terra? Ué, porque as pessoas precisam conhecer quem Deus é. As gerações, elas precisam conhecer quem Deus é. E para que haja conhecimento de quem Deus é, quem é que tem que gerar? A gente, não é não? E a gente tem que ensinar a que eles também conheçam sobre esse Deus que fez os céus e a terra. Foi por isso que ele disse para o povo de Israel. Aí, ó, quando vocês forem educar, vocês vão ter que ensinar. Porque senão eles vão esquecer quem eu sou. E ao esquecer quem eu sou, vai acontecer o caos. E aconteceu ou não aconteceu? É só ler Juízes. Não é isso? Eles esqueceram de que existia um Deus. E o pior de tudo é que quando você termina o livro de Josué, Josué faz assim: se vocês quiserem fazer um acordo, façam no nome do Senhor. Porém, eu vos digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí o que o povo disse? Nós também. Aí quando passou um pouco, o povo tinha esquecido quem era o Deus. Olha como é que a gente é. Então, não é para fazer acordo de boca para fora. É para fazer um acordo com compromisso. Sabe o que é compromisso? É aliança. É compromessa. Por isso que a gente coloca uma aliança. Que a gente está assumindo um compromisso, uma promessa de quê?
de que vai viver eternamente com aquela pessoa, eternamente não, né? Até ela existir, um ou outro, né? Então, enquanto aí houver existência, é uma durabilidade. Agora, acontecem as coisas no meio do caminho? Acontecem. Mas é por conta disso que você vai deixar de seguir a Deus? Não, porque você tem que seguir independente do outro. É ou não é? A salvação é conjunta? Graças a Deus, ela é individual. Ainda bem, Deus é sábio até nisso. Já pensou se ele falasse que ia ser coletivo? Nós estamos fritos. Então, veja, qual é a condição? A condição, então, é que a gente tema ao Senhor. Gente, só existe uma condição que Deus nos dá. Essa é temor. Aonde você está vendo isso, Gleides? Olha lá. Ele diz assim, versículo 2, para que, mais uma finalidade, para que temas e guardes todos os seus, mas é só eu, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua, para que os teus dias Gente, quer viver bem? Viva com Deus. É isso. Tema Deus. Quer ter uma vida prolongada? Viva com Deus. Vida prolongada não quer dizer que você vai viver sem não passar dor. Ok, gente? Tá bom? Não é prosperidade também não. Não é isso que o texto está dizendo, não. O texto está dizendo que a gente tem uma vida agradável na presença do Senhor, porque a gente teme ao Senhor. É isso. Ninguém está falando de promessa financeira, nada disso, não tem isso no texto. Isso é invenção, invencionice, tá bom? Então veja, para que a gente tema o Senhor, a gente precisa ouvir, atentar, cumprir, guardar no coração. É isso que a gente tem que fazer. Bom, feito isso então, a gente precisa agora ter uma outra referência. Eu sempre faço paralelo, porque a gente agora vai entender por que a gente tem que temer. Por que eu tenho que temer? E como é que eu vou temer? Aí Romanos vai nos ajudar. Romanos 1:2 é um texto que você tem que ter gravado no coração. E olha que Paulo, ele começa com a palavra rogo-vos. É como se ele tivesse assim, pessoal, olha, é isso, rogar é isso. A gente lê o rogo-vos, pensa que é uma coisa, né? Não, é uma súplica. Eu tô querendo que você atente para isso. Aí ele vai dizer, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. E veja, ele não está falando por ele, mas é pela misericórdia. Ou seja, atenta para isso, porque isso é algo que vem de Deus, é misericórdia de Deus sobre sua vida. É isso que ele está dizendo. Aí o que ele diz? Olha lá, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. Aí quer dizer que agora eu tenho que me matar? Né? Não, sacrifício aqui é você renunciar ao seu eu. É viver para a glória de Deus. É isso. E como é que a gente renuncia o nosso eu? Bem fácil. Como é que eu renuncio? Primeiro, eu não me amoldo ao padrão do mundo. Quer temer ao Senhor? Não ande de acordo com aquilo que o mundo diz que é o real, que é o certo. Outra coisa que eu faço, eu transformo a minha... Mas como é que eu transformo a minha mente? É um passe de mágica? Não, é pelo Evangelho. Ou seja, a gente leva cativo a nossa mente
para que ela seja tal como a mente de Cristo. Levar cativo a nossa mente, o nosso pensamento, quer dizer que eu entrego aquilo que está aqui para Ele e paro de colocar caraminhola na minha cabeça. Eu passo a ver a vida a partir de Cristo, dos olhos de Cristo. Eu preciso olhar para a vida com essa perspectiva de que Cristo vive em mim. E não vivo eu, mas Ele. Ele que vive. Vocês estão entendendo? Por isso que Paulo vai dizer, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a Ele. E aí ele vai dizer o seguinte, quando vocês renovam aqui, o que acontece? Vocês experimentam o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Por quê? Porque aquilo que é bom, agradável e perfeito só vem de uma pessoa, que é Deus. Pronto. Então veja, a renovação, ela vai, na verdade, resultar naquilo que eu vou viver. Então, a renovação de mente é quando eu, na verdade, deixo Deus agir, Deus falar, Deus me preencher, tanto na mente, quanto no coração, quanto no meu físico. Eu vivo para Deus, entendeu, gente? É fácil, Gleides? Não, não é não. Se fosse fácil, a gente não estaria falando disso. A gente já ia fazendo, né? Por fazer. Mas é difícil. Por quê? Porque renunciar as minhas, vamos dizer assim, a minha cultura, renunciar a minha educação, renunciar aquilo que, entendeu, está arraigado dentro de mim, é uma coisa difícil. Mas eu preciso fazer. Por quê? Porque Deus precisa reinar. Ele só reina quando você dá espaço. Ele não impõe a sua mente ou a sua vontade sobre você. É o único Deus que não impõe. Ele diz, se você quer, é assim. Você quer? Ele pergunta. Ah, gente, um Deus como esse não existe, né? Vamos dizer francamente, não existe. Só o nosso Deus mesmo. Então, por que a gente fala de educação cristã? Bom, será que educação cristã e bíblica é uma coisa, vamos dizer assim, nova? É um novo jargão? Não. O que a gente está querendo dizer é que a educação cristã, ela precisa ser bíblica, porque se ela não for bíblica, ela não é educação cristã. Deu para entender? Não basta ficar dizendo que é educação cristã. Ela tem que ser bíblica para ser educação cristã. Por quê? Porque o conteúdo é a palavra de Deus. Se tira a palavra de Deus e coloca as teorias, ela deixa de ser palavra de Deus. Então, a formação, ela tem que estar associada a esse ensino que vem do próprio Deus. Então, quando ele diz, ouve, ó Israel, ele está dizendo, ouve, igreja. Vocês precisam atentar para isso que eu estou dizendo. Se vocês atentarem para isso, vocês vão viver bem. Vocês vão ser aqueles que vão multiplicar. Igreja quer crescer? Pregue o evangelho. Quais os sinais de alerta, então, que a gente precisa ter ou levar em consideração? Primeiro,
quando se faz um trabalho que está pautado no comportamento. Não pode, não pode, não deve, não deve. É proibido, é permitido. Gente, isso daí afasta as pessoas. Sabe por quê? Porque vira padrões de conduta. E a gente não é isso. A gente não é robô. E a gente não vem para a igreja para seguir entendeu? Um padrão de conduta de todo mundo aqui ficar desse jeito, aí quando chega lá fora muda. Não, a gente é lá fora e aqui dentro é a mesma pessoa. Então, aquilo que você faz lá, você tem que fazer aqui também. E aquilo que você faz aqui, você tem que fazer lá também. Entenderam? É isso. Você tem que ser testemunha. Outra coisa, tem gente que fraciona a formação. Aí vamos cuidar primeiro do espiritual. Depois a gente cuida do físico. Depois a gente cuida do emocional. Aí começa a fracionar. Eu não sou fração. A minha cabeça não está longe do corpo e o coração não está fora. Eu sou uma pessoa por inteiro, então tem que ser tratada por inteiro. Já pensou se a minha cabeça estivesse ali? Cabeça, vem! Aí ela vinha. Quer dizer, ela nem vinha, né? Ela vinha rolando, né? Aí eu tinha que abaixar para ver onde que estava. Vocês iam dizer, para a esquerda, para a direita, mais um pouquinho. Aí eu ia pegar a cabeça, botar. Aí, oi, gente, cheguei. Que é isso? Ninguém é assim, não. A gente não é não? A gente é um corpo inteiro. Então, quando diz assim, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho, pé, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, olho, boca, nariz, não é isso? Aí, ó, quem é criança aí que cantava essas coisas? Aí, ó, eu também. Eu também. Então, por quê? Porque é para dizer o seguinte, gente, você é tudo isso aí. Você é composto dessas partes e essas partes fazem quem você é. Porque Deus fez assim. Simples assim. Não foi porque eu quis, mas Deus fez. Tá bom. E outra coisa, aplicações de teorias humanistas no contexto formativo da igreja. O ser humano é o centro. Quem é o centro aqui da adoração? Aê, gente, mais alto. Quem é o centro? Amém. Não é o ser humano. A Bíblia não foi feita para você. A Bíblia foi feita para revelar quem Deus é. Por isso que é tão precioso. Porque não fala de você, não fala de homens, mas fala do mover de Deus na história. E como Ele ainda age. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre eternamente. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se isso não fosse oração, a gente está aqui, está em vão. Maranata. Esse deve ser o nosso desejo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Bom, diante disso, eu já estou caminhando para o fim. O que a educação bíblica, então, precisa considerar? Primeiro, a palavra. A matéria-prima dela é a palavra. Vem para a igreja para estudar vai para casa para estudar na casa também, viu, gente? A casa também. Quem é que ensina os filhos? Muito bem. Isso aí. O que a igreja faz? A igreja só faz o reforço. E quando não dá para ela fazer isso, ela vai dar as bases. Entenderam, pessoal? Quando ela vê que o negócio está pegando, ela começa a dar as bases. Porque foi para isso que a igreja foi feita. Quando diz assim, que todos na igreja oravam, jejuavam e eram em um só pensamento, sabe o que está dizendo?
que a igreja, ela crescia unida num propósito de conhecer quem Deus é. É isso. A igreja precisa estar unida para conhecer mais de Deus. Ela traça um percurso formativo. Então, ela diz assim, olha, as crianças vão caminhar por aqui, os jovens por aqui, os adolescentes por aqui, os adultos, os da melhor idade, que estou quase chegando lá, uau! Aí eu já vou dar um outro nome para isso aí, porque eu não gosto desse nome não, talvez longevidade, né? Olha, longevidade é legal. Então, veja, a gente vai ter esse conhecimento de Deus de uma maneira mais profunda. Por quê? Porque o adulto conhece a mesma coisa que a criança, sim ou não? Tem certeza? Tem certeza? agora eu peguei vocês, não é não? Vamos lá. Qual é o conteúdo da criança? É a palavra. Qual é o conteúdo do jovem? Qual é o conteúdo do adolescente? Qual é o conteúdo do adulto? Qual é o conteúdo da longevidade? Então é a mesma coisa, sim ou não? E por que a gente acha que tem que dividir? O que a gente faz é uma graduação. A gente faz um aprofundamento. Então, veja, para a criança, a gente dá as bases, e aí a gente vai complicando. Quando chega na longevidade, a longevidade ela está pronta, mas promptinha para dizer para o adulto, para a criança, você está indo fora da palavra, porque ele já viveu todo o processo. Deem valor à longevidade. Eles são os sábios da igreja. Tem que ser. Tem que ser. Se não forem, comecem a pegar esse cajadinho, que é de vocês. É as primeiras pessoas que têm que dizer, precisamos voltar às raízes. Sabe quem tem que dizer? Eles, porque eles estão vendo tudo o que está acontecendo. Eles viveram. E negligenciar uma pessoa que já passou pelo todo o processo, vocês estão dizendo, não valeu nada aquilo que nós fizemos. Bom, o fundamento, então, é o plano providencial de Deus. Então, veja, plano providencial de Deus está associado a 4 episódios. Quais são os episódios? Nós vimos ontem. Mas, criação, queda, redenção. Gostei do pastor. Nossa, vai ser meu aluno. Vai ter que ser. Ou eu vou ser aluna ovelha dele, né? Eu acho que melhor, né, pastor? As duas coisas. Então, veja, para finalizar, a verdade revelada é aquela que vai nos indicar o caminho para que a gente possa adorar a Deus com profundidade, com intimidade, com relacionamento. E isso só vai acontecer se a gente, na verdade, tiver o fundamento. Porque sem o fundamento, não tem base. Aí você vai dizer, mas é a mesma coisa. Você primeiro coloca o fundamento. No meu tempo de igreja, fazer assim, lançamento da pedra fundamental. Quantos já viram aqui? Aí, ó, tá vendo? Aí abriu um buracão, é ou não é? A gente colocava Bíblia, folheto, não é isso? Que era o fundamento da igreja. Aí fechava o buraco, a gente orava, e aí sobre aquele fundamento começava a levantar as bases.
E a gente ainda cantava sobre o fundamento, sobre o alicerce dessa igreja, vamos construir, né? E a gente cantava, é um hino do cantor cristão. Para resistir, grande tempestade, mas a casa, nossa morada na rocha está, sempre firme, ela ficará, quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Aê! Lembrei da minha infância. Bom, e para que a gente faça esse fundamento, a gente precisa eleger as bases para ler a realidade. Então, prometo, esse é o último. Quais são as bases? É o último. E agora eu vou. Vamos lá. Primeiro, a primeira questão é: eu não posso me distanciar da verdade. O ponto de partida é o processo formativo e a razão de ser é a cosmovisão bíblica. Qual é a base? A verdade. Aliás, qual é o fundamento? Qual é a base? A E o que a cosmovisão diz? Criação, queda, redenção, de novo, criação. Pronto, gente, é isso aí. Quer ser uma igreja relevante? Atue com a base da cosmovisão bíblica. Quer ser uma igreja que impacta a realidade social? Pregue o evangelho, em tempo e fora de tempo. Que Deus nos abençoe.